Olá, resolvi fazer esse vídeo como uma forma de falar de forma bem sucinta, né, como pagar e receber usando Bitcoin, né. Só que para isso eu preciso apresentar alguns conceitos antes, né. Então esse vídeo vai ser dividido em capítulos, então se algum desses conceitos você já conhece, você pode pular diretamente para onde você tem interesse. A gente vai começar falando o que é dinheiro. Antigamente as pessoas realizavam trocas entre elas, né? Eu criava galinha, alguém plantava cenoura, eu queria uma cenoura, ele queria uma galinha e nós trocávamos. Com o passar do tempo, né, isso daí funcionou durante um tempo, mas com o passar do tempo isso começou a ficar mais complicado. Eu crio galinha, quero uma beterraba, o cara da beterraba quer cenoura e o cara da cenoura quer a minha galinha. Então passou a não ficar uma troca direta. Eu tinha que achar alguém que queria o meu produto e ver se essa pessoa tinha o produto que eu queria dela. Então começou a complicar. Para resolver isso foi criado uma entidade que nós passamos a chamar de dinheiro, que é a forma de você mensurar o valor de cada coisa, né? E com base nisso você passou a não fazer a troca diretamente pelos itens, você passou a usar essa entidade intermediária. Então a galinha passou a ter um valor em moedas, que seria o nosso dinheiro, a beterraba tem outro valor em moedas, e quando eu quero fazer trocas eu troco pelas moedas a minha galinha por moeda, depois troco a moeda pela beterraba, ou pela cenoura, ou pelos ovos, ou pelo que for, pelo que quiser. Então se criou uma entidade que passou a ser a representação do valor de cada produto, de cada item. E essa representação se chamou de preço. Isso daí varia de acordo com as leis, o que a gente chama de leis de mercado, que é a oferta e procura. Se eu quero vender a minha galinha, mas não tem gente interessada, eu diminuo o preço do meu produto para atrair mais pessoas, né? E assim por diante. Se tem muita gente interessada no meu produto e eu só tenho uma galinha, eu aumento o preço para que a pessoa que tiver mais interesse leve o produto, né? Então, só que esse aumento e essa diminuição de preço, né, geralmente o pessoal confunde muito isso com um outro aumento de preços, né, que é o que a gente chama de inflação. Na inflação é uma ocorrência diferente, que é o que? A inflação ela se refere não ao preço do produto em si, mas sim a inflação significa aumento, né, inflar, aumentar, mas ela se refere à base monetária como um todo, ou seja, quanto de dinheiro tem um determinado grupo ou sociedade. Quando a gente fala de inflação, o que nós estamos falando é de um fenômeno que é o aumento da quantidade de dinheiro naquela entidade, naquela sociedade, naquele país ou o que seja, o que nós estivermos analisando, né? Quando você aumenta a quantidade de dinheiro, mas não aumenta a quantidade de itens, você está aumentando o preço. Por quê? Porque agora você tem, por exemplo, em vez de uma, você tem duas moedas, né, para comprar um determinado produto, a galinha. Só que você só continua tendo uma galinha só. E aí, quando você tem mais dinheiro no mercado, você vai querer usar esse dinheiro. Então, vai ter mais gente querendo comprar galinha do que tem galinha. E vai entrar no mesmo caso do aumento do preço citado antes, né? Então, se eu tenho duas pessoas querendo a galinha, eu, em vez de oferecer uma moeda, eu vou oferecer 1,10, 1,1, né? E assim por diante. Isso aí vai regular o quanto eu tenho interesse em comprar essa galinha, né? O problema da inflação é que as pessoas geralmente imaginam que
o aumento de preço causou a inflação, quando na verdade é o contrário. É a inflação, ou seja, o aumento da base monetária é que causa o aumento de preço. Por quê? Porque você tem mais dinheiro e não a mesma contrapartida em produtos, né? Então é isso que é o erro, né? A confusão que fazem quando se fala em inflação. Como se resolve esse problema da inflação? Como evitar que ela aconteça? Para que isso aconteça, você teria que ter uma moeda que ela não pudesse ter a sua base aumentada. E pensando nisso, foi criado um paper, né, um conceito de uma criptomoeda, que é uma moeda não física, né, uma moeda virtual, né, e que ela tinha 3 definições básicas, né, que é o que define uma criptomoeda. Ela é segura, ou seja, ela tem que a todo custo impedir a fraude, a falsificação e tudo mais, né? Ela tem que ser independente, ou seja, ela não tem que ser controlada por alguma entidade, por algum governo, por um banco central, por alguém que possa influenciar nos destinos dessa moeda. E ela tem que ser descentralizada. Por quê? Para garantir que, mesmo, né, ela sendo independente, ela não seja influenciada de outras formas. Por exemplo, para os correntistas de um banco X, se ele desligar os servidores dele, ninguém consegue efetuar transações, né, financeiras daquele banco. Então, por quê? Porque o banco X é uma entidade centralizadora. Ele controla as contas de todo mundo que tem dinheiro guardado lá. Então, a definição da criptomoeda, a idealização da criptomoeda, com base nesses 3 itens, era para que ela não pudesse ser manipulada, né, e, entre outras coisas, inflacionada, né? Então, ela tem foi idealizada que ela tivesse uma base monetária fixa e que isso nunca vai mudar enquanto ela existir, né? O que é o Bitcoin? O Bitcoin foi a tradução dessa ideia da criptomoeda, essa idealização, né, em alguma coisa real. Tanto a idealização da criptomoeda, o paper da criptomoeda, quanto do Bitcoin foram feitas por uma pessoa, um pseudônimo, não se sabe quem é, chamado Satoshi Nakamoto. E ele fez, usando o pseudônimo, exatamente para garantir o item 3.1.2, que é independência. Como ninguém sabe quem ele é, ninguém pode pressioná-lo, por exemplo, para tomar alguma atitude com relação ao Bitcoin. Então, aumentar a quantidade de Bitcoins ou reduzir a quantidade de Bitcoins, como ninguém sabe quem ele é, isso está seguro, é completamente independente mesmo, né? Então, o Bitcoin foi a primeira moeda e, até onde eu vejo, a única moeda que atende a todos os critérios de criptomoeda. Ela é segura porque ela usa uma tecnologia chamada blockchain que garante que não pode haver fraude, né? Ela é independente porque ninguém nem sabe quem foi que criou o Bitcoin. Ela é mantida hoje por um grande número de voluntários, mas ninguém sabe quem foi o criador. E ela é descentralizada porque é mantida por esse grande número de voluntários, né? Ela é descentralizada. O Banco Bradesco, por exemplo, se desligar os computadores, todo mundo que tem conta no Bradesco para de fazer transação. No Bitcoin você tem milhares de computadores que fazem isso. Então, se você desligar 10, 1000, metade da rede, você ainda vai continuar conseguindo transacionar com Bitcoins, né? E por que o Bitcoin preserva o seu dinheiro da inflação? Exatamente porque uma das características dele, quando ele foi criado, né, a forma com que ele foi criado,
envolve uma fórmula que é fixa e que garante um número fixo de bitcoins no mundo. Serão no máximo, né, 21 milhões de bitcoins no mundo. Ainda não chegamos nesse número, né? Esses bitcoins são criados ao longo do tempo, num processo que a gente chama de mineração, né? Mas que até 2040 mais ou menos, vai se chegar no valor máximo e esse valor não vai mudar nunca mais. Então você não vai ter a inflação porque a base monetária de bitcoins vai ser sempre essa, 21 milhões e ponto, né? Então essa garantia de que você não vai ter mais bitcoins, que esse número de bitcoins não vai aumentar, é o que garante que o seu bitcoin não vai ser afetado por uma inflação, não vai haver inflação em bitcoins, né? O Bitcoin ele opera, como disse, numa rede descentralizada, que são centenas de milhares de computadores que fazem essas transações, que lidam com essas transações, executam essas transações. E existem duas redes principais, né? A mais conhecida é a chamada blockchain, né, que usa uma criptografia forte, que é uma rede segura, né, e que é essa que é disseminada em centenas de milhares de computadores, né? E existe, só que assim, ela tem algumas características, né? Essa rede, para funcionar, ela tem uma taxa para que a sua transação seja processada, e ela tem um tempo para que isso aconteça, em média 10 minutos. Então você faz uma transação de Bitcoin, transferiu Bitcoin de uma carteira para outra, ela leva em média 10 minutos, mas ela pode levar 2 minutos, ela pode levar 30 minutos, né? Então esse valor é um valor médio de 10 minutos, mas que não é fixo, né? E ela tem um custo, porque quem processa essa transação, ele está prestando um serviço, então ele tem um gasto, então se paga alguém, se paga alguma coisa para essa transação, né? Só que essa rede ela não é adequada para as operações do dia a dia. Imagine você vai tomar um cafezinho na padaria do lado, paga no caixa e tem que esperar 30 minutos para que o dinheiro saia da sua carteira para ir para a carteira do dono da padaria. Então é inviável. Então existe uma outra rede, que é uma rede mais simples, mas que é instantânea, né, chamada Lightning Network, ou rede instantânea, né, que funciona mais ou menos como o Pix. Então você tem uso de QR Code e tudo mais, né, e você só que para valores menores. Então para você pagar o cafezinho de R$ 5 na padaria, para você pagar o pãozinho com mortadela, né? Só que como são para valores menores e ela é uma rede mais simples, ela é mais barata. Então as taxas não são tão altas quanto na rede blockchain, né? Então ela tem essa característica, né? A rede blockchain é bem mais segura porque tem várias camadas e tudo mais, mas ela é lenta. E a rede Lightning é mais rápida, né, mas um pouco mais insegura, né? Não em termos de transação, mas em termos de se você tiver um dinheiro na blockchain e você perder o seu celular, por exemplo, a blockchain ela tem um mecanismo de recuperação. Você consegue recuperar sua carteira. Isso não existe na Lightning Network. Então, se você tem dinheiro no seu celular, numa carteira da Lightning, e perdeu o celular, você perdeu esse dinheiro. Então existem essas diferenças. Por isso que a blockchain é a sua conta no banco e a Lightning Network é a carteira que está no seu bolso. Você só põe um trocado no bolso, né? Então, para você operar com Bitcoin, existem basicamente 3 formas. Você pode
usar uma corretora. Então tem várias por aí, né? Mercado Bitcoin, Binance, várias. Você pode usar uma corretora ponto a ponto, são aplicativos, na verdade não são corretoras, são aplicativos ponto a ponto, por exemplo BISC, em que você compra e vende bitcoins entre pessoas. Eu tenho bitcoin, quero vender, você tem dinheiro, quer comprar. E essa plataforma BISC, por exemplo, põe as pessoas em contato e nós fazemos a transação. É mais ou menos como um Mercado Livre, ele só põe as pessoas em contato e elas se resolvem, né? E você tem na própria Lightning Network, você tem como comprar bitcoins usando cartão de crédito ou outros métodos de pagamento, né? Aqui eu tenho um resumo dos principais aplicativos para operar com Bitcoin. A corretora, como eu falei, é uma corretora formal. Você vai fazer uma conta lá, um cadastro, deposita dinheiro lá, transferência bancária, Pix ou como for, e lá as pessoas compram e vendem bitcoins, né? Essa daqui é o aplicativo da Lightning Network, que também permite você comprar bitcoins via cartão de crédito ou outras formas. E aqui é o aplicativo para você comprar ponto a ponto. Uma pessoa querendo vender bitcoin, outra querendo comprar, elas se encontram através desse aplicativo e fazem negócio. Então aqui nas corretoras em geral, mercado Bitcoin, Binance e outras empresas, é como você trabalhar com ação, é o mesmo princípio. Imagine, no caso, a criptomoeda, o Bitcoin, como se fosse uma ação, né? Então você entra numa corretora, compra, deposita um dinheiro, diz que quer comprar determinada quantidade de ações, ou no caso bitcoins, e quem estiver vendendo vai lá e faz a transação com você. Mas tudo isso ocorre dentro da plataforma, dentro da corretora, né? Não é como na BISC, que é um negócio mais isolado entre você e o outro comprador, a outra pessoa, né? Então, como eu disse, tem várias corretoras. Essa daqui é uma delas. Essas daqui são os aplicativos que eu uso, né? Então você pode escolher outras. Tem Bitnuvem, tem várias outras opções. Em termos de Lightning Network, que é o mais o foco maior aqui desse vídeo, né? Eu quero mostrar, né, como operar para que hoje todo mundo possa pagar e receber usando bitcoins, né? Então, como eu falei, esse daqui é uma aplicação para você fazer pagamentos e recebimentos de pequenas quantias, né? Para grandes quantias você trabalha aqui, mas para pagar o cafezinho ou para padaria receber o cafezinho, esse daqui é o aplicativo. Então você instala esse aplicativo, né? Então essa aqui é a cara dele depois de instalado. Eu já vi que eu estou usando, né? Então quando você instala esse aplicativo, você tem opções de receber e enviar, né? Então, para receber, você vai informar quanto você quer receber, né? Então, quando você clica em receber, você pode receber na rede on-chain, né, que é a rede principal, que eu falei, ó, é uma taxa mais cara, né? E você pode usar a Lightning Network, que é para aquelas
aqueles valores pequenos, tá? Então, quando você clica aqui no raiozinho, você tem a opção, né, de simplesmente mandar esse QR Code. Então a pessoa colocaria o valor, ou você pode dizer o valor que você quer. Por exemplo, é o valor do cafezinho é R$5, então você põe R$5, né, ou o equivalente em satoshis. Satoshi é um divisor, né, uma divisão do Bitcoin, que equivale a 10 milhões. 10 milhões de satoshis valem um Bitcoin. Então, para valores pequenos, se usa o satoshi. Então, quando você quer receber algum valor específico, você adiciona o valor que você quer receber e manda, né? Então, aqui você vai gerar compartilhar esse QR Code com quem você quiser, seja pelo WhatsApp, seja por outro meio. Ou você pode copiar, isso aqui é um texto, e mandar esse texto também por outro meio, né? Então, para receber é bem simples, né? Então, quando você clica no valor personalizado, você pode informar ou o valor em real ou a quantidade de satoshis, baseado na cotação atual, né? Então, aqui tá, você pode, aqui tá real porque está configurado, mas você pode escolher a moeda com que você vai trabalhar, tá? Então, quando você puser o valor ou a quantidade de satoshis, você clica em mandar ou cópia, e aí a pessoa vai receber isso aí e vai conseguir te pagar, né? E o caso para receber, ou para pagar, desculpa, é basicamente como o Pix. Você vai ter um QR Code que você vai apontar, né, se for aqui na foto, né, se vai aparecer um QR Code, você aponta, ou se você recebeu via WhatsApp ou e-mail, você tem aqui a copiar e colar ou digitar. Então é basicamente mesmo princípio como a gente trabalha com Pix ou com outras formas de pagamento semelhante, né? Então, como eu falei, né, aqui você tem a parte de configuração do aplicativo, em que você está vendo aqui, ó, você pode comprar Bitcoin diretamente daqui ou vender Bitcoin diretamente daqui. Então, eu nunca vendi Bitcoin, não sei nem se a opção está funcionando, mas eu já comprei Bitcoin. Você vê que eu tenho saldo nessa carteira, foi comprado pelo próprio aplicativo, tá? Então, aqui você pode, por exemplo, selecionar moeda. Eu fiz um pagamento em dólar, então eu selecionei dólar aqui, né? E essa opção é interessante porque você facilita, por exemplo, a transferência de dinheiro para outros países, para outras pessoas que não estejam no mesmo local que você, tá? Uma coisa legal nesse aplicativo, que foi o que me levou a usá-lo como exemplo, é que ele tem aqui, ó, uma opção, né, encontre comércios. Tá vendo aqui, ó, ponto de venda? Quando você usa esse aplicativo, você pode se cadastrar como sendo um ponto de venda, né, ou seja, um comércio que aceita Bitcoin. Então é legal que você passa, por exemplo, a ter uma visibilidade, né, como um cliente, um fornecedor que aceita Bitcoin. Esse daqui é o mapa na Flórida que eu estava mostrando para um amigo meu, né? Então cada balãozinho aqui com esse número diz que tem nessa região aqui tem 8 estabelecimentos que aceitam Bitcoin. Aqui em Miami Beach tem 22 estabelecimentos que aceitam Bitcoin e assim por diante. Então aqui é até uma forma de você fazer um certo marketing, né, para que as pessoas encontrem você, né? Então
essa forma de operar, né, usando a Lightning Network, ela é uma forma mais simples, né? Então quando você tem recebeu bastante, né, você tiver bastante, um valor alto na sua carteira, você pode transferir esse dinheiro daqui para uma corretora normal e transformar em reais, em moeda comum, né? E com isso você passa a oferecer uma opção a mais para o seu cliente, que é receber em Bitcoin, né? E até disseminar isso daí para que no futuro o seu próprio fornecedor passe a aceitar Bitcoin também. Então você nem precisaria mais, por exemplo, tirar da carteira Lightning para a corretora normal. Você usaria a própria carteira Lightning para pagar os seus fornecedores, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, esse aqui é o meu e-mail, e se quiser escrever e fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado.